Vereador, o senhor é um dos expoentes da reforma da nova política. Já está há mais tempo no cargo do que outros companheiros, por exemplo, de MBL, como o próprio Kim Kataguiri, mas também como outros deputados que foram eleitos na gestão passada. O que é ser nova política? E nesses 2 anos como vereador, o que mais o senhor aprendeu? E quais foram os principais desafios nesse tempo inteiro aí como vereador mesmo? Olha, eu particularmente não gosto muito do termo nova política, né? Eu, quando ouço esse termo, eu tendo a associá-lo com a boa política. Eu acho que o que tem de diferente da política feita agora pelos jovens que estão entrando nesses cargos públicos e nos quais eu me incluo, é o uso das redes sociais. Acho que ele é muito mais presente do que em qualquer outro tempo que nós já tivemos, e é também um instrumento de transparência, né? O eleitor tem muito mais acesso ao que os seus eleitos estão fazendo, quais são as suas propostas, se ele está acompanhando as grandes discussões, no meu caso, da cidade de São Paulo. Então, acho que a experiência que eu tive ao longo desses anos foi muito mais nesse sentido, a da necessidade das redes sociais como um instrumento de transparência e de constante comunicação com o cidadão. Mas, de alguma maneira, esses novos políticos da boa política não estão ficando muito reféns das redes sociais. A gente vê, por exemplo, no Congresso Nacional muitas lives, mas ao mesmo tempo você fala com outros deputados, não necessariamente live significa qualidade de trabalho. Como fazer para dosar isso? E você mesmo foi alvo de ataques nas redes sociais também. Como saber lidar com isso dentro da Câmara de Vereadores de São Paulo? Eu acho que o grande desafio é justamente conseguir esse equilíbrio entre o uso das redes sociais e a espetacularização da política, né? Porque muitas vezes o que a gente vê de fato é um exagero por parte de alguns parlamentares que querem likes e visualizações a todo e qualquer custo. Então, você fica criando polêmicas desnecessárias, polêmicas que às vezes até mesmo atrapalham a tramitação de projetos importantes para conseguir mais seguidores. Eu acho que isso, na verdade, é uma questão de amadurecimento. Os políticos no Brasil, e principalmente esses que estão chegando agora, ainda não estão acostumados a trabalhar de fato em cargos políticos, não entendem muitas vezes a liturgia do seu cargo, e acho que um amadurecimento quanto a isso precisa vir, mas eu acredito que não exista segredo, somente o tempo mesmo para trazer esse amadurecimento. Você comentou um pouquinho dessa espetacularização, o MBL cresceu muito em cima dessa espetacularização, com frases fortes, polêmicas muitas vezes, e vocês agora começaram a fazer uma autocrítica. Por que dessa autocrítica? Vocês acreditam que erraram mesmo? E como vai ser o novo MBL? Como vai ser o novo vereador Fernando Holliday? O MBL ele começa a fazer essa autocrítica principalmente porque ele demonizou muitas vezes o seu adversário. Qualquer um que não concordasse com aquilo que nós acreditávamos já era demonizado como bandido, como corrupto, como alguém que não era possível o diálogo. Então, a principal autocrítica do movimento é de que, primeiro, nós podemos manter todas as nossas posições, todos os nossos ideais, mas sem em nenhum momento agredir o próximo de forma baixa, de forma vil. É possível ter um diálogo com quem pensa diferente. Eu acho que o principal elemento desse novo MBL é justamente isso, o diálogo com quem diverge de você, mas em nenhum momento, claro, sem abrir mão dos seus próprios posicionamentos. Última questão, você durante esses 2 anos, até antes, foi alvo de piadas racistas, ofensivas, como parlamentar negro e gay. De alguma maneira isso era uma coisa que você esperava e em alguns momentos lá atrás, não que você diminuiu o racismo, mas você trazia um outro olhar. Mudou um pouco isso, na sua opinião? Racismo, qual que é a sua opinião sobre racismo hoje? Perfeito. Eu acho que os ataques que eu recebo, principalmente os de tendência racial, né, de tendência racista, é porque o Brasil nunca esteve acostumado a ver negros com posicionamento de direita, seja ele liberal ou conservador. Então acho que isso gerou uma reação, principalmente da extrema esquerda, muito forte, e até mesmo às vezes racistas e homofóbicas, como se todo ataque contra um negro de direita fosse válido. Eu sempre tive o posicionamento de que sim, o racismo existe no Brasil, mas eu tenho uma visão muito diferente e mantenho essa visão de como se combater esse racismo. Eu não acho, por exemplo, que por meio de cotas raciais, por meio da segregação racial, você consiga combater esse tipo de preconceito. Pelo contrário, você precisa dar condições a essas pessoas para que elas alcancem um sucesso pelas suas próprias pernas, mas sem em nenhum momento segregá-las pela cor. E acho que a esquerda, pelo menos a extrema esquerda, nunca entendeu isso muito bem.